Os judeus aceitaram o Messias ou negaram o Messias? Como ensina no texto em grego? Eles aceitaram ou negaram o Messias? Porque o grego ensina que negaram, né? Não, porque a Bíblia grega diz que os judeus negou. Eles têm essa ideologia aí que eles pregam, que os judeus não aceitaram, é por isso que os gentios entrou. O Mashiach falou que ele não foi enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pois é. E outra coisa, no Tanar, não existe nenhuma uma profecia que o Mashiach fazeria aliança com os gentios. A promessa, a aliança, é para a casa de Israel e a casa de Yahudá. A aliança... Então, quando você chega num gentil e fala para ele assim, me mostra para mim onde o Eterno prometeu fazer aliança com o gentil. Eles vão gugunar, mas isso não existe. Quando você pega o autor aos Hebreus lá de novo, ele repete de novo, né? E eles pegam e utilizam aquilo como se fosse para eles. E perdoarei seus pecados, né, tal. Não, lá fala assim, que farei uma brit, Hadash, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não existe. Outra coisa, quando você lê Atos dos Apóstolos, não sei se é capítulo, não sei se é 7, fala que o número das pessoas, de judeus, que acreditou no Mashiach, ele era muito grande, e ele crescia cada dia. Ele era muito grande. Portanto, se você for pegar, mais ou menos, qualquer historiador, você vai ver que é por volta do século VII, do século III. Levou mais ou menos 300 anos para o número de pessoas que era gentílico superar as pessoas semitas. Por quê? Quando você pega... Eu estava lendo um livro, e também até vi isso no debate lá no site do Fórum Peshita, a Igreja Ortodoxa Síria do Oriente, ela iniciou com a tribo perdida, que quando o Reino do Norte foi invadido, mais ou menos por volta já ali do ano, mais ou menos 722, inclusive o samaritano não gosta, porque diz que muitas tribos foram despertas e levadas para a Síria. E o povo de lá, pagão, foi levado para o Reino do Norte e misturou com os samaritanos lá, né? Aí eles falam que os samaritanos são israelitas misturados, não é israelita puro, não é aqueles israelitas que viviam aqui na terra. Porque, então, a Igreja Ortodoxa Síria do Oriente, eles eram, no início, chamados de Nazareno. Então, eu estava vendo esse livro do historiador, então, aquelas tribos perdidas ali que formaram essas pessoas da Igreja Ortodoxa Síria, eles pertenciam às tribos perdidas, né? Então, eles foram muito levados para lá. Então, no certo sentido, aquela grande comunidade que existia ali no norte, ali, no Iraque, essa era formada por judeu. Porque se você pegar do povo que retornou com Esdras, só dá 10% judeu, o resto ficou lá. Você entendeu? Então, quando você vê esse povo que aceitou o Mashiach, essas comunidades, eles, primeiro, eles eram tudo judeu, para falar assim, praticamente quase todo mundo judeu. Você chegava na Babilônia ali, que é o Iraque, aquelas pessoas que receberam o evangelho ali, era praticamente judeu. Você chegava em Antioquia, era praticamente judeu. Portanto, você pode observar lá que chegou uma época, eles falaram, não vamos falar do evangelho para nenhum gentil, nós vamos falar aqui só para judeu. Porque o gentil estava entregando eles, então eles estavam passando por perseguição, eles não estavam confiando nem no gentil. Quem lê Atos dos Apóstolos, pode ler lá o texto lá, que vai ver lá, que teve uma época que a perseguição estava tão grande, que eles falaram, não, agora nós não vamos evangelizar gentil, não. Agora nós vamos evangelizar só judeu. Por que eles fizeram isso? Porque o gentil estava dedurando eles, né? Estava levando problema para eles. Até porque, me corrija se eu estiver enganado, mas o Messias, o primeiro lugar que ele visitou foi Samaria, né? No caso, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Tudo se iniciou em Jerusalém, vamos se comparar. Primeiro patriarcado, Jerusalém. Então, quando você pega, depois Damasco, Samaria, Síria, Babilônia, você vai ver ali, tudo se iniciou tudo com judeu. São as pessoas das diásporas.
Diáspora, sim. né? São as pessoas da diáspora, da dispensação. Então, eu falo na Síria, a Igreja Ortodoxa do Oriente, porque geral, aquele povo lá fazia parte das tribos perdidas, então eles, né, foram um dos primeiros também a receber. Então, quando você pega, até quando você vai ver esse Paulo chegando na Grécia, você vai ver que eles procuravam as pessoas que conhecia também, que estava a par das coisas, né? Que era, quando você vai ver, era casal de judeu que começavam a rir lá, né? Você vê que eles sempre estavam levando o evangelho da diáspora, né? E outra coisa também, quantos povos arameus que estavam ali na Grécia, então não é só gentil que não tem ascendência semita. E outra coisa, se o Machia, quando ele fez a passagem, ele falou, não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ali ele falou que tem ovelhas que pertenciam ao aprisco, outras coisas assim, mas cabia trazer para o aprisco, né? Então ele estava falando muitas vezes dessas diásporas, né? Exato. Que estava em outros rebanhos, mas pertencia à casa de Israel. Exatamente. E outra coisa, eu sempre falo, né? Se a pessoa diz que é uma ovelha perdida que foi achada pelo Machia, mas se ele não retornou para Israel, continua a ovelha perdida, a mesma coisa. Continua. Ele não está no aprisco dele, não.